Então, eu estou conversando aqui com Matheus Costa Souza, é isso, Matheus? Isso. Esse é o seu nome? Então, eu chamei aqui o Matheus para conversar comigo, porque, enfim, a gente já se conhece, né? A gente tem, somos colegas aí de trabalho, e eu estou achando muito interessante o caminho que ele está fazendo. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, e a gente conversando um pouco sobre as coisas que ele vem pensando a respeito disso, o caminho dele na clínica, né, como psicólogo. Então, é isso aí, Matheus. Valeu por estar aí hoje, conversando, topando essa conversa. E não sei se você, não sei se você quer se apresentar, ou o que eu fiz já é suficiente. Se você quiser falar de você, fica à vontade. Imagina, só quero agradecer, Gabriel, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo a Imagina. respeito desse caminho que eu tenho seguido há pouco, né, e que eu estou seguindo, que é sobre atendimento à população LGBTQIA+. E, então, é um prazer e um privilégio estar aqui falando com você e sobre isso também. Legal. Então, a gente conversou um pouco já disso em outro dia, mas eu vou perguntar de novo, para você me falar como que surgiu esse interesse seu nesse tipo específico dessa população, assim, como é que surgiu esse interesse aí para fazer esse tipo de trabalho, esse aprofundamento um pouco nesse tipo de trabalho? Sim. Bom, é até curioso, né? Porque ele era um assunto já que a gente se conheceu no Instituto Dasen, eu lembro, né? Que a gente Isso, fizemos um curso. exatamente. E desde lá, eu venho de uma cidade do interior, né? De São Paulo. Matão, E né? isso, Matão. Então, essa questão de a visibilidade dessa população, né, da população LGBTQIA+, não é tão vista, assim, em relação a direitos. E então, vindo de uma cidade que não tem essa visibilidade, eu tinha muita dificuldade para entrar nesses temas, nesses assuntos, e estava começando, quando a gente começou a fazer o curso, né, que a gente se conheceu, já me chamava a atenção a respeito desse tema, de pesquisar, de procurar mais sobre os direitos, né, da população LGBTQIA, a liberdade que eles têm, entender as questões que eles têm, né? E na faculdade eu não tive muito. E foi desde lá, assim, para fazer um trabalho, tinha que fazer no Instituto da Asa, e até pensei em elaborar um trabalho em relação a isso. Só que eu acabei mudando, mas foi daí. A gente fez o curso, eu acho que em 2018, se não estiver enganado, né? E eu Uhum, tinha me uhum. formado em 2017, então era uma coisa muito recente para mim. Eu ainda não estava atendendo clinicamente. Mas por isso que eu senti essa necessidade de entender, de compreender as questões LGBTs. Por exemplo, eu me identifico, sou um homem hétero cis, né? Então tenho essa distância ainda mais do tema. E eu queria me aproximar, só que eu não via possibilidades. E a partir de 2019, assim, que eu comecei a pensar essas questões de possibilidade de atendimento para essa população e que precisa ser visada. Então, foi através daí, 2019, que eu comecei a pesquisar mais, a entender mais. E o que te chamou a atenção, assim, desde lá, o que desse universo, assim, te chamou mais atenção, assim, porque esse tipo de população, ela envolve muitas modalidades, vamos dizer assim, né, muitos modos de ser aí, né? Uhum. O que disso que te pegou, assim, que fez, putz, tem algo aí que me interessa, que é interessante de eu olhar, de eu poder estar em contato com essas pessoas dentro do consultório e poder olhar para esses problemas e tal. Você falou um pouco da questão do você vir de uma cidade interior, né? Então,
tem isso também, né, de você ter vivido uma realidade onde isso não era muito, quase que nem, não era bem invisibilizado, vamos dizer assim, né, talvez, sei lá. Sim. Porque eu sempre digo assim, é uma comunidade humana essa que é muito diversa, né, a orientação, a identidade de gênero, mas a gente aprende, sim, culturalmente, a nossa cultura ocidental, no Brasil mesmo, é muito ensinada, que é homem e mulher, né, a heterossexualidade. Então, isso fica muito colado em nós, e em mim, principalmente, porque eu estava lá no interior, tal, já em São Paulo, na capital, isso daí é mais aberto, e por isso também que eu me deparei, né, uma diferença quando eu fui para São Paulo, que eu estudei lá no Instituto Dasein, que é na capital, que você consegue ver isso com mais aceitação, isso é mais visível, diferente do interior, que não é muito acessível. E são pessoas, né? E aí eu fico assim, ficava pensando a respeito da dificuldade de pessoas serem quem elas são, de esconder, e quanto isso gera muito sofrimento. Então, eu me peguei também pensando nisso. Foi até um movimento empático, porque eu posso ser quem eu quero ser, manifestar o que eu quero ser, manifestar o que eu sinto, diferente deles. E no interior, isso é muito mais restrito, você poder expressar quem se é. E aí eu me deparei com essa situação, assim, e para a saúde mental, isso é muito prejudicial, você não manifestar aquilo que você sente, e porque se você se manifestar assim, você é hostilizado, etc. E acontecia muito isso no interior. Quando eu cresci, né, eu vivia isso, assim, ouvindo as pessoas hostilizarem, agredirem pessoas por conta da sua orientação. Era uma coisa... tinha muitas crenças, muito preconceito diante, né, de uma orientação diferente, né, uma orientação fora da norma, assim, heterossexual, e a identidade ainda maior ainda, né? Pessoas trans, movimento trans, tudo não existe, assim, eu não via, hoje que eu tô vendo, e é um movimento também de você pesquisar, de você ir atrás, porque senão você fica muito sufocado nesse estigma que a sociedade colocou diante da população LGBTQIA+. Então, eu tenho tentado também entender cada vez mais as questões e tentar vencer os preconceitos que eu tive, que eu tinha, né, que eu aprendi, que eu ouvi, que eu cresci, né, diante deles, assim, LGBTQI é discussão, é doença, falta de fé, etc. Tantas coisas que dizem e que não é, né? Então, o meu movimento também é para desmistificar todas essas crenças, esses mitos mesmo, realmente, esses preconceitos que a sociedade colocou, assim, e está ainda na sociedade, mas de forma acredito. Eu teve uma mudança, né, que eu lembro, faz tempo já, né? Eu não sei se isso ainda está presente hoje, mas que se falava de opção sexual, né? E foi se entendendo que não era uma opção, né? Aí mudou o nome para orientação, porque você não opta, o desejo não é uma coisa optável, assim, né? Você não tem como controlar o desejo. Você pode não olhar para ele, assim, né? E tentar apagar, mas você não tem como manipular, assim, o desejo, né? E aí hoje se entende como algo que é mais no sentido de uma orientação, mas nem por isso você deixa de ter certos preconceitos, porque ainda que não seja uma opção, isso pode ser até pior, assim, né? Porque se não é uma opção, então qual que é o meu poder, o poder que eu tenho sobre isso, assim?
eu não tenho nem mais como optar por isso. Só que a questão é que, acho que não é qual que seria o problema de você poder ter desejos, assim, né? Desejos por quem quer que seja, de qualquer identidade, de qualquer maneira, tal. Desejo é desejo, assim, né? É claro que existem certas barreiras, nem todo desejo pode ser suprido e tal, mas parece que esse especificamente, ele se tornou um problema por conta de uma questão que envolve cultura, sei lá, né, preconceito e tudo mais, assim, né. Eu tô lembrando disso porque eu estava vendo um seriado outro dia e aí teve esse diálogo, né, do tipo: "Ah, você acha que isso para mim é uma opção?", né. Não, não é uma opção, né. Sim. E eu acho que tem muito ainda na sociedade pensando assim, isso, né? Que é uma opção, que a pessoa escolhe ser ou não. E como você disse, não é uma questão de opção, mas nem que você falou, orientação, que a pessoa ela tem o desejo, não é uma coisa que ela escolhe ter o desejo, não. Ela acaba tendo, sentindo. É, é. E o quanto que o reconhecimento desse desejo também é difícil muitas vezes, né? Porque por conta de toda essa dificuldade, né? Às vezes fica difícil você poder até reconhecer em você mesmo aquilo, né? Fica tão velado, né? Sim. E aí também junta também tudo que você aprendeu, né? Cresceu ouvindo que isso é errado, que isso é uma doença. Eu até estava lendo, eu estou lendo, na verdade, um livro do CFP, Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTs, QIAP+. Aí traz muitos relatos, Gabriel, de pessoas lá não identificadas, lógico, mas que deixaram relatos das suas experiências familiares, individuais, envolvendo tanto o convívio da família frente à descoberta, frente à revelação que eles eram gays, lésbicas ou trans, e também a tratamentos que eles tiveram que passar, como que eles lidaram. E é muito isso, quando a pessoa, por exemplo, começa a perceber que ela não está num padrão assim, igual da sociedade, hétero, cisnormativo, ou até a orientação hétero, né, normativa, ela ela vem com esses julgamentos assim, com que ela aprendeu da sociedade, que às vezes isso não é certo, que isso é errado. Por isso de entender assim as questões LGBTQIA+, entender o que são, o que eles sentem, para que eles possam habitar esse mundo assim, que eles não venham se martirizar, porque acontece muito nesse livro, mostra muito assim, tanto os familiares quanto eles mesmos, se julgando, se punindo, por não sentir como, né, muitas pessoas sentem o que eles sentem. Não ser Uhum, como a maioria às vezes porque ele só uhum. tem esse padrão, esse modelo, e esse modelo não é aceitável. Então é muito difícil para quem se identifica, né, numa orientação, numa identidade diferente, para poder sustentar, para poder se desenvolver, para poder ser. E eu acho que vai É, muito em relação ao que eu estudo, a abordagem que eu escolhi para trabalhar na clínica, e para também se deparar com pessoas que vierem, né, ao nosso encontro, procurando por terapia, poder ajudar da melhor forma. exatamente. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, que eu estava pensando aqui, que é, você sabe se, porque como você vem do interior, você estava falando, né, que no interior a repressão, vamos dizer assim, é maior do que em cidades grandes, né? E talvez ela Sim, seja tão grande que muitas vezes a única forma que as pessoas têm para poder viver plenamente
a sexualidade é muitas vezes sair da sua própria cidade e ir para uma cidade grande. Não sei se você já viu isso acontecendo, se você, já teve se já viu algum relato disso, assim, né? Mas me parece que isso acontece, né? É uma possibilidade. Uhum. Sim, eu já vi colegas, né, até que eu estudei, que fizeram isso, né, não voltaram, estiveram em Matão, moraram em Matão, mas saíram e não voltaram por conta do preconceito, porque tem aquele olhar que homofobia, ser gay, ser lésbico, ser diferente, a orientação, a identidade, é ruim, não é aceitável. Então, pessoas evitaram de ir para lá. Eu disse, né, também para você que Matão era uma cidade assim que era muito fechado para essas coisas. E agora está se abrindo, né? Que eu até tinha comentado da primeira parada gay que foi realizada esse ano. Foi até assim, teve até algumas críticas porque aconteceu bem no final de semana, que era o Dia das Mães, tal, mas pelo contrário, assim, aconteceu o evento normal, foi um evento até bem assistido pela sociedade lá em Matão, assim, teve um bom número, foi um evento legal, então teve muita resistência para ser feito esse evento. Então, isso é um progresso, eu vejo lá em Matão, na cidade que eu venho, mas tem muitas cidades que, assim, não tem, né, parada do orgulho LGBT, e pelo contrário ainda, tem aquela visão fechada para essa diversidade, e também tem essa questão da violência. As pessoas morrem por ser gays, por serem lésbicas, por serem trans, travestis, principalmente na população trans, né, travesti, É, a gente vê bastante isso, infelizmente. sim, sim. E uma última coisa, assim, não sei se faz sentido isso para você, mas se você tivesse alguma coisa para dizer para as pessoas que são desse público, assim, que estão vivendo alguma coisa difícil, que estão tendo questões ali, seja com a família, seja consigo mesmo, que você poderia falar assim de forma geral assim para essas pessoas? Claro que como nós somos terapeutas, a gente acha sempre que, né, terapia é sempre uma possibilidade, né, para você poder cuidar disso. Mas de forma geral, o que você diria assim, em termos de uma orientação assim, né, para essas pessoas? Sim. Eu vejo bastante que é uma orientação que a gente tem que sempre buscar, assim, em geral, que nós temos sempre que buscar um apoio, uma ajuda para essa questão, né? De pessoas que, por exemplo, estão se descobrindo, estão reconhecendo seus desejos, que são diferentes né? Procurar pessoas que nós possamos falar isso, mas sentir segurança, para a gente começar a ir sendo, sim, o que a gente sente. E não esquecer isso, mas tem que ver também, eu estou estudando, me esforçando para cada dia mais saber mais sobre a LGBTQIA+, a terapia afirmativa. Uma das coisas que eu vi bastante na terapia afirmativa também de a gente ver um momento, às vezes, assim, até adequado, assim, mais seguro para a gente poder se revelar, porque não é tão fácil, assim, sair do armário, né? Revelar a identidade que você tem, que você sente. Por isso da importância do apoio, de procurar pessoas que te apoiem. Por exemplo, algum familiar que você pode falar, que você sente de falar, e indo aos poucos, através, né, de ter pessoas que possam te acolher, por isso da importância também da terapia,
de você poder falar os seus sentimentos, poder estar ali com alguém que te entenda isso que você está sentindo, mas além do terapeuta também, da terapeuta, você ter pessoas que estão ao seu lado aí no dia a dia, por isso da importância também de a gente procurar grupos de apoio, referências de grupos de apoio onde tenha essa escuta, que não tem esses preconceitos. Procurar ajuda. Porque eu costumo falar da fenomenologia, a gente é SERCOM, né? Por isso que a gente não, a gente é com os outros, né? Então, é muito importante ter os outros, assim, que possam nos ajudar, e às vezes também não tem gente que consegue. Às vezes a gente está sozinho nessa questão também. Muito difícil isso. Alguém, qualquer um que seja um amigo, né, já faz muita diferença, algum familiar, né? Achei muito legal isso que você falou. Bom, acho que é isso. Eu vou encerrar aqui então. Obrigado aí, então pela conversa e, Eu e que aí vamos ver se a agradeço. gente vê outras oportunidades aí para falar mais desse assunto ou outros assuntos. Tá bom? Sim. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer, primeiramente, lógico, a você, Gabriel, por ceder esse espaço e que essa conversa que nós tivemos possa despertar também interesse e a vontade de colegas, né, profissionais da nossa área, psicólogos, psicólogas, psicólogos também, incluindo, né? Uhum. Mas para se abrir para isso, né, para a gente poder construir uma sociedade que pessoas assim, né, que pessoas LGBTQIA+, possam viver, possam ser quem elas são. Eu costumo dizer que isso é um modo de ser também. E é isso. Obrigado, Gabriel. Valeu. Um abraço, Matheus. Outro Gabriel, valeu. Tamo junto.